Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD. Seja muito bem-vindo, prefeito. É um prazer tê-lo aqui com a gente, principalmente neste momento em que a Rádio Super faz a programação aqui direto do Mercado Central, nesta semana tão especial pra gente. Tá, muito obrigado, Thalita. Obrigado, Rodrigo. Nós que agradecemos. É justamente sobre o Mercado Central que a gente começa falando com o senhor, prefeito. O que significa o Mercado Central? O senhor é frequentador, consegue frequentar apesar dessa rotina pesada na prefeitura? Olha, hoje menos, mas sou frequentador assíduo do Mercado Central, né? Inclusive, quando eu vim aqui na campanha, eu me lembro que o Luiz era o presidente, se não me engano, foi dar uma volta comigo no mercado. E ele assustou porque não sabia que eu era um frequentador do mercado. E, mas você conhece todo mundo aqui? Mas eu conheço todo mundo há muitos anos. Eu frequento o Mercado Central há mais de 20 anos. Então, é um lugar que eu não tenho a menor dúvida, representa Belo Horizonte de uma forma que dá muito orgulho para todos nós. Prefeito, para falar um pouquinho agora da cidade, um pouquinho não, falar muito, que o senhor ainda fica por algum tempo aqui com a gente. O senhor foi eleito em 2016 sem fazer promessa, mas falando que tentaria colocar para funcionar aquilo que a cidade já tinha. Passados mais de 3 anos da sua eleição para o momento que o senhor assumiu a prefeitura, que balanço que o senhor faz? E foi possível fazer isso, colocar para funcionar aquilo que a cidade já tinha, conforme o senhor disse durante a época da campanha? Olha, Rodrigo, graças a Deus, nós só não colocamos a cidade para funcionar. Eu posso dar um pequeno exemplo, né? Eu cheguei em Belo Horizonte, quando eu assumi, o Hospital do Barreiro tinha 20% de ocupação. Nós estamos falando de 70 leitos ocupados. E hoje ele tem 555. Né? Isso para ser um exemplo, é bem prático para a população entender. Então, remédios não faltam, médicos não faltam. A cada dia que um Belo Horizontino acorda, né, nós colocamos 10 profissionais de saúde na ponta para atender a população de Belo Horizonte. E mais, né? Assinamos e estamos executando, já pronto, mais de 1 bilhão de obras que eu não prometi. Estou indo amanhã a Brasília assinar dois contratos, um com o Banco Pan-Americano e outro com o Banco Mundial, de 130 milhões de dólares, quer dizer, 500 milhões de reais para fazer para obras de saúde. Então, quer dizer, graças a Deus, a vantagem de se prometer pouco é que a conta é pequena para você pagar. E isso não quer dizer que você promete pouco e faz pouco. Você promete pouco e tenta fazer o máximo que a sua competência dá, que não é muito grande, mas há um esforço muito grande para fazer coisas que eu não prometi na campanha. Esse esforço aí dessas obras de 500 milhões de reais para obras na saúde, ao qual o senhor se referiu. Não, é 250 na saúde. São 250 na saúde. O corredor do Amazonas e mais o melhoramento do Bairro-Cabana. Então, entre saúde e, digamos, infraestrutura e mobilidade urbana. Sim. E na saúde, prefeito, esses 250 milhões de reais aí, o senhor pretende fazer o que com esse dinheiro? Onde é que o senhor vai investir especificamente? Já há essa diretriz? Já, principalmente em tecnologia, para facilitar a vida do usuário, em equipamento. Há todo um projeto, né? Porque o problema de Belo Horizonte foi a falta de projeto durante muito tempo. Sabe? Então o dinheiro está lá em Brasília. Se você levar o projeto, o dinheiro aparece. Projeto bem feito. Então nós captamos muito dinheiro da Caixa Econômica Federal, estamos executando, mas são obras invisíveis. Porque eu vou te falar, por exemplo, só o contrato que eu vou assinar amanhã se constrói 3 hospitais do Barreiro, que fazem muito bem aos olhos do eleitor. Mas se você não ocupar, não fazem bem ao coração. Então, eu gosto de dar o seguinte exemplo. A cada 4 meses do Hospital do Barreiro, aberto com 555 leitos, eu posso construir um Hospital do Barreiro. Só para manter? Só para manter. Então, quer dizer, eu acho que essa era nós vamos fazer viadutos, fazer Mineirão novo, fazer hospital que não ocupa, fazer, por exemplo, nós vamos construir 40 postos de saúde, mas não é aumento de serviço, é tirar postos de saúde de condições
lamentáveis e colocar o mesmo posto de saúde ou no mesmo lugar ou lugar muito próximo para que a população seja atendida dignamente. Nós já começamos, inclusive, e já devemos inaugurar o do Cabana. E depois nós vamos fazer uma sequência de entrega de 3 em 3 meses de um posto de saúde novo para a população. Pois é, prefeito, já que nós estamos falando de saúde, nós temos recebido reclamações de ouvintes sobre a falta de medicamentos, de médico e até em relação ao atendimento. Ontem, por exemplo, aqui no Mercado Central, um ouvinte nos procurou relatando que está aguardando um simples retorno de oftalmologia há apenas há mais de 6 meses. Ele tem 74 anos e na ficha que nós tivemos acesso diz que o caso é urgente e pela idade precisa de prioridade. Quando o senhor fala que não falta medicamento, que o atendimento, né, que é colocado 10 profissionais por dia, como explicar para esse ouvinte, por exemplo, que ele não está conseguindo esse medicamento, os medicamentos e que ele não consegue esse atendimento há 6 meses? Vamos esclarecer uma coisa muito importante, tá? E aqui não justifica não. Quem me escuta sabe que toda vez que eu cito a saúde eu falo, tá uma porcaria, mas é a melhor do Brasil. É uma porcaria, mas é a melhor do Brasil. Então, vamos deixar isso muito claro. O remédio, quando falta, é por uma questão meramente de operação. Tá faltando um remédio aqui, outro ali, isso é uma cidade de 2.600.000 habitantes, onde só o aumento de pacientes ano passado, pela crise que o Brasil vem sofrendo e pela crise do interior, houve um aumento de 250.000 pacientes, ano passado, sobre Belo Horizonte, né? Agora, a falta, o atendimento, nós colocamos a saúde de Belo Horizonte dentro do protocolo de Manchester, que é aquele tempo. Olha, é um dado que quem me deu, eu vou repetir aqui, quem me deu foi o secretário de saúde. Uma cirurgia de cérebro, né? Esqueci o nome, neurológica, na Inglaterra, demora 9 meses. Tá? Então nós temos que parar com isso. Um ouvinte, se um tá vindo aqui, tá ótimo. Porque você divide aí 1 por 2.700.000 e vê qual que é o índice de reclamação da saúde. Agora tem uma coisa muito interessante nas pesquisas que a gente faz para ver como tá a cidade de Belo Horizonte. Sabe qual que é o ponto mais positivo? A saúde. Sabe qual que é o ponto mais negativo? A saúde. É aquilo que se chama de demanda infinita. É infinita. Ouço o senador Anastasia falando isso há anos, por exemplo. Não, eu vou te dar um exemplo claro para justificar o injustificável, tá? A minha mãe morreu num hospital que já acabou, que era o Pronto-Socorro, com Bradesco no bolso, porque ela não conseguiu um CTI no hospital em Belo Horizonte. Não estou falando de SUS, não. Não, problema só da saúde pública. Top. Eu não consegui internar minha mãe no hospital que eu queria. Então eu tô dando um exemplo do que é a saúde no Brasil. Apesar do melhor programa de saúde do mundo é o nosso. Isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, a gente amplia o horário de posto de saúde, não falta, o remédio falta, é esporádico. E outra, nós estamos estudando uma grande ação, dependendo do que vai acontecer no final do ano, está sendo estudado com a saúde e com a fazenda, um mutirão de consultas eletivas e cirurgias eletivas, tá certo? Mas sem demagogia, sem nada, porque se não tiver dinheiro não dá para fazer. E todo mundo esquece, sabe, Thalita, que nós estamos vivendo uma crise sem precedentes na história desse país, né? Então ontem foi o dia do 13º, da primeira parcela. O funcionalismo público de Belo Horizonte recebeu o 13º, me parece que em agosto, a primeira parcela. E vamos antecipar a segunda também. Então, quer dizer, isso é muito esforço, isso é muita responsabilidade que a gente tem tocado a prefeitura. Agora, reclamam, vão reclamar, eu entendo, há um esforço muito grande, há uma equipe enorme trabalhando para isso. Agora, não cabe demagogia com sofrimento. Isso não cabe.
né? Não cabe demagogia com cadáver, não cabe demagogia com sofrimento. Então eu volto a repetir, a pior porcaria que eu conheço é a saúde pública, mas a de Belo Horizonte é a melhor das porcarias do Brasil. Prefeito, os servidores da educação, principalmente da educação infantil, estão em greve. Temos aí problemas com a falta de atendimento para pais que estão precisando. E ontem até ouvi uma entrevista da Vanessa Portugal, que é representante do sindicato que trata o assunto, representante do sindicato dos professores, e ela reclamava que nunca conseguiu ter diálogo com o senhor ao longo desses mais de 3 anos que o senhor está na prefeitura. O que o senhor diria a respeito disso? E qual a perspectiva para que a situação volte ao normal? Olha, a pauta é política, tá bom? Você citou aí. Primeiro que não tem presidente, não tem voz, é um colegiado. O Sindirrede. Segundo é que a pauta é infinita, porque não tem pauta. E eu não estou com saco de fazer politicagem. E o terceiro e mais grave, o maior aumento da história da educação foi dado pelo prefeito Alexandre Calil. Certo? Da história, não é nos últimos 10 anos, 20 anos, 30 anos, não. Da história de Belo Horizonte foi dado pelo prefeito Alexandre Calil. Então, ela não tem diálogo porque ela não marca o diálogo. Ela gosta de fazer aquela festinha na porta da prefeitura com megafone, com aquela turma dela lá. Agora, as professoras têm que saber que o prefeito faz todo o esforço. E não há, se a gente der um aumento de 5.000% para os professores, não vai resolver. Nós sabemos que nós não vamos resolver isso, porque a pauta é política, eles são políticos. Não é sindicato que defende professores. Eles se defendem politicamente porque está chegando a eleição e agora começa o berreiro, a gritaria, a greve, porque isso é meramente político. Se quiser ter um diálogo, está aberto, ela sabe aonde procurar, ela sabe que isso é um assunto do André Reis, secretário de Planejamento, com a Fernanda Girão, ela sabe o caminho perfeito, mas não vai fazer acordo, vai iludir os professores, porque a pauta é delas, é particular do sindicato. Ela não está defendendo ninguém porque nunca defendeu. Prefeito, depois de 2 acidentes em 6 meses, os moradores das proximidades ali do aeroporto Carlos Prates querem o fim dos voos no local. Como prefeito, o senhor é a favor ou contra essa medida? Lembrando que ontem, uma comissão da Câmara Municipal esteve lá. E hoje, inclusive, o acidente está completando 1 mês. É bom que se relembre também. Olha, isso que nós não conseguimos durante décadas e décadas fazer um carnaval que nós conseguimos fazer hoje. Porque o mineiro é diferente, não adianta. Quando passou um jato direto no aeroporto de Congonhas, atravessou a 23 de maio, explodiu, matou 150 pessoas lá do outro lado do aeroporto, alguém ouviu falar em fechar Congonhas? Não. Então nós vamos começar o seguinte, vamos fechar o aeroporto, depois a gente fecha o anel rodoviário, porque só esse ano morreram 40. Então vou começar a fechar as coisas. Então, quer dizer, temos que fiscalizar, Isso não é a prefeitura. Então, em vez da visão simplória de vamos fechar, fechar, quantas pessoas trabalham naquele aeroporto? Quantos pilotos trabalham? Quem então vão jogar para a rua? Não é assim que se faz as coisas. Então eu sou absolutamente contra. Porque se fosse para fechar alguma coisa que mata, nós tínhamos que fechar o anel rodoviário primeiro. Prefeito, pergunta que vem do nosso ouvinte Thales Rosa. Mandou pra gente uma mensagem de WhatsApp. Prefeito Calil, por que o senhor nunca fala em metrô de verdade, subterrâneo? Diz aqui o ouvinte, tem dinheiro do BNDES pro metrô de Caracas, pro metrô na Argentina, e por que não se pode pegar um empréstimo e fazer o metrô em BH e depois entregar para a iniciativa privada administrar? Qual o real problema? É lobby das empresas de ônibus? São várias perguntas e uma que ele faz aqui. Não, porque eu não tenho. Se o BNDES vier com dinheiro, eu faço o metrô, não tem problema nenhum, mas não vem. Essa questão de Caracas, de Venezuela, de Cuba, isso aí já está amplamente debatido, E não é só Belo Horizonte, são vários. Agora nós vamos tentar fazer aí com essa concessão da Vale uma linha de 1 quilômetro, ligando ali o Calafate, aquela parte que está parada, mas é dia da Vale, por isso que eu acredito. E o metrô subterrâneo hoje é uma coisa impensável
para a crise do Brasil. Então é isso que eu falo, sabe? Nós temos que ter nós temos que lembrar que a crise não está aí só nas pessoas que estão ouvindo, não. A crise é total, é todo mundo em crise. E Belo Horizonte vive numa posição de conforto porque enxergou essa crise um pouco antes. E enxugou muito antes de todo mundo e teve responsabilidade e teremos responsabilidade. Não adianta a greve para o prefeito ir lá e fazer o que fizeram com esse estado, com aumentos irresponsáveis. Olha, pela primeira vez na história da prefeitura, o Sindibel senta na mesa do planejamento e estuda os números. A prefeitura não é banco, não tem que guardar dinheiro e nem fazemos festival de maldade. E não venham com essa politicagem de políticos desgastados e antigos, porque isso não vai colar. Eu não vou jogar minha administração no chão, eu não vou porque já falta só um ano, para fazer bonitinho e gracinha para demagogo politiqueiro. Entendeu? Então isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Prefeito, ainda com uma pergunta aqui do nosso ouvinte Thales Rosa. Ele está perguntando sobre as empresas de ônibus. Ele gostaria de saber, nas palavras dele, né, de que adianta aplicar as multas nas empresas de ônibus, se essas multas serão colocadas nas planilhas de custos e da próxima negociação, e que se quem vai pagar é o usuário via aumento de tarifa. Ele ainda completa aqui, pior, as empresas não pagam as multas aplicadas pela BH Trans. Esse, prefeito, é um assunto que talvez mais mexa com os nossos ouvintes. Todas as vezes que a gente fala sobre ônibus, sobre cobradores. Cobradores, então? Os nossos ouvintes participam de uma forma em massa. Como explicar? Qual é hoje a real situação? Deixa eu falar. Ele é cartomante, naturalmente, né? Porque ele já adivinhou que vai ter aumento, que eles vão colocar o custo já no ano que vem. Então ele é praticamente um cartomante. O ouvinte, com todo respeito e a brincadeira. Vamos esperar no final do ano. E outra coisa, quando você é multado, qualquer um que está aqui dentro desse estúdio, você recorre, você vai para a justiça. Então isso é um direito do cidadão brasileiro, é democrático. Agora, qual que é a obrigação do poder público? Multar. Né? Qual de nós aqui que nunca entrou na justiça por causa de uma multa? Então, quer dizer, o direito que eles têm é de recorrer, isso aí é democrático. Agora que vai embutir no preço, vai ter aumento, vai ter tudo aí, que ele é cartomante, vai ser resolvido em dezembro e nós vamos ver como é que vai ficar esse brinquedo. Mas o senhor tem recebido pressão das empresas, porque quando a passagem passou para 4,50 foi com aquele combinado de que seriam recontratados aí 500 cobradores. Que foram. Mas no dia a dia a população que participa aqui diz que não conseguiu perceber isso na grande maioria dos ônibus da capital. Porque é pouco. 500 são pouco ainda. É pouco. Apesar de já terem grandes cidades que aboliram, né? Porque hoje praticamente 80% é no cartão. Mas, e outra coisa que é importante, o motorista quer que não tenha um cobrador porque tem um aumento de 20% no salário dele. Então tem um joguinho aí também, entendeu? Que enquanto pressiona os sindicatos dos cobradores, os sindicatos dos motoristas não querem os cobradores. Então tem esse jogo aí também que tem que se entender e entrar muito nele. Agora, deixa eu te explicar, a pressão é o seguinte, eu fui presidente do Atlético, né? E presidente do Atlético só tem uma coisa que ele não tem medo, pressão. Quem tem medo de pressão é político, né? Que não aguenta uma vaiazinha num restaurante. Eu não tenho medo de pressão, quanto mais de empresário, de ônibus e de sindicato, de professor. Eles já ficaram 53 dias na minha porta e eu brincava ainda lá no meu gabinete e falava assim, gente, eu enfrentava a loucura, então para que eu não tenho isso comigo não funciona. Mas eu pergunto para o senhor no seguinte sentido, é porque as empresas vêm argumentando que a nossa planilha de custos não permite manter as passagens no patamar em que estão, né? Teve um estudo que levantou que o preço ideal da passagem em Belo Horizonte seria algo em torno de R$6,30, o que obviamente é inviável para o cidadão comum que precisa se deslocar pela cidade. E o senhor disse que, até ao brincar com a situação do ouvinte aqui e dizer que ele é um cartomante, que ele já está prevendo o aumento que vai ter, o senhor disse que pode ser que sim, pode ser que não, e é nesse sentido que eu pergunto, isso está em estudo e dá para já falar alguma coisa para o cidadão belo-horizontino, porque geralmente é no fim do ano que vem o aumento da passagem, né? São nos últimos dias de dezembro ali que vem o aumento já pro ano sequente. O que dá para dizer nesse momento da atual situação, prefeito? Olha, eu vou dar um dado aí também que a população não sabe.
Eu fiz uma promessa quando andei de ônibus, não sei se vocês lembram na minha campanha. Sim. Né? O senhor foi em posto de saúde, andou de ônibus. Exatamente, continuo indo, né? Andar de ônibus, mas. O senhor tem dado umas incertas? Não. Eu não minto, não tem dado incerta nenhuma. Eu vou fazer uma visita no posto de saúde. Eu não inauguro obra, eu não tenho problema de eleição, porque eu nunca inaugurei uma obra na minha vida. Quando eu gastei 160 milhões no viaduto leste, me ligaram assim, vai lá cortar a fita. Eu falei assim, abre e põe os carros para andar em cima, porque cortar a fita não é comigo. Inaugurar a obra não é comigo. Eu gosto de ver a obra sendo feita e depois que ela está funcionando. Porque de obra eu entendo e ver funcionando é bacana. Então eu não inauguro obra. E a respeito de ônibus, um dado muito interessante que pouca gente sabe. 1/3 da frota de Belo Horizonte já tem ar-condicionado e suspensão elétrica. Isso é um decreto do prefeito, né? E isso sim é uma grande reclamação das empresas, porque isso foi meio na marra mesmo. Eu decretei e acabou. A BH Trans não emplaca nem um ônibus sem ar-condicionado e sem suspensão a ar. Isso quer dizer o quê? Que mais de 1.000 veículos já estão rodando em Belo Horizonte. Sabe? Então, é uma reclamação que eles têm. Agora, olha, esse negócio é o seguinte, eles estão no papel deles, eu respeito, muito bem, tudo legal, tudo bonitinho, e o prefeito tem que fazer o papel dele. Então, na hora de sentar na mesa para negociar, né? A gente conversa muito, tem vários assuntos que a gente conversa, mas nós temos uma conversa longa com toda a diretoria e com toda a prefeitura. No final do ano, nós vamos colocar tudo na balança e vamos resolver. Prefeito, nós percebemos até o início deste ano uma Câmara Municipal mais próxima ao senhor. Mas ao longo deste ano, a gente percebeu também uma mudança. Por exemplo, vereadores que não criticavam o senhor agora começam a criticar, e justamente no ano pré-eleitoral. Isso te incomoda? O que o senhor diria a esses parlamentares, por exemplo? Olha, eu tenho uma base, né? Eu não tenho um bando de carneiros. Eu tenho uma base parlamentar que, quando é de interesse da cidade, eu reúno e falo. Agora, os vereadores são independentes, né? Eles são independentes. Eu costumo dizer que eu não sou pastor de carneiro. Eu lidero uma base na Câmara Municipal e respeito, né? E crítica é uma coisa que também o futebol te dá essa vantagem. Eu não me incomodo. Eu acho que minha base é sólida, continua, ela não caiu numericamente. Agora, tem coisa que eles acham uma coisa, eu acho outra. Aí eles vão lá e criticam de lá e eu critico de cá. Então isso não me incomoda, não. E ainda falando sobre a política do dia a dia, prefeito, o senhor está bem nas pesquisas de popularidade. Todas as pesquisas feitas pelos institutos mostram que a população aprova a sua gestão, esse é um fato, e mostram também que o senhor teria e tem grandes chances de ser reeleito se disputar um segundo mandato. Agora, por outro lado, no bastidor da política, a gente ouve dizer volta e meia que o prefeito Calil venceria as eleições de 2020 e estaria disposto a deixar a prefeitura em 2022 para ser candidato a governador. Inclusive, já vi membro do seu próprio partido falando que esse seria o mundo ideal. Um prefeito de Belo Horizonte bem avaliado, popular como é o senhor hoje, é claro que é um candidato muito competitivo ao governo de Minas. De tudo isso que eu falei aqui, apurando o que o senhor tira de verdade e o que podemos pensar. O prefeito Calil vai disputar a reeleição? Se vencer e conseguir um segundo mandato, está nos horizontes realmente disputar a eleição de 2022, melhor dizendo, para o governo de Minas? Olha, com toda sinceridade, eu vou te falar, eu sou candidato à reeleição, sim, né? Isso eu já falei, já deixei muito claro. A turma do plano de poder se estrepou, né? Quem tinha um plano de poder para governar o Brasil por 30 anos deu no que deu. Quem tinha plano de poder de mandar em Minas Gerais 30 anos deu no que deu. E quem tem ambição e plano de poder se dá mal. Então eu parto do princípio que a cadeira que eu assento, ela é para ser tocada. Por isso que eu não gosto de falar de eleição. Porque nós estamos aqui, o senhor de 74 anos, lá na oftalmologia, precisando da cirurgia,
nós temos criança precisando de escola, faltou remédio, que sinceramente não é problema de dinheiro, não é problema de nada, é problema de operação, já não deve estar faltando, onde é que faltou. Muito bem, isso é plano de poder. O cara se elege deputado para tentar ser senador, para depois vir para governador. Eu não tenho isso. Eu não tenho plano de poder nenhum, né? E o político trabalha com isso, né? Então eu tenho a seguinte ambição: de sair da prefeitura, seja agora ou seja depois, bem avaliado pela população. Assim, ele entrou num clube e largou o clube melhor do que ele era. Ele entrou na prefeitura e largou a prefeitura melhor do que ela era. Isso para mim já basta. Eu não tenho, porque eu acho que não dá certo. É por questão de inteligência. E tem outra coisa que é importante, né? Parece que nós temos ninguém sentado na cadeira de governador. Nós estamos esperando aí uma grande melhora no estado de Minas Gerais. E se acontecer essa melhora no estado de Minas Gerais, não é Calil, não. Pode descer o anjo Gabriel, que não vai ganhar a eleição do governador. Entendeu? Então o problema é o seguinte: nós estamos desrespeitando o governador de Minas, o que é pior, né? Porque há um trabalho para resolver o problema do estado, e se ele resolver, não tem ninguém para ganhar a eleição dele, não. Ele vai ganhar a eleição de pé das costas. Então a eleição se ganha hoje. Negócio se ganhava antigamente com aqueles coronéis da política. Eu vou escolher um poste aqui, esse microfone aqui vai ser o próximo prefeito, o próprio governador. Não, quem ganha eleição é o dedo do povo, e o povo entendeu isso. Porque se me tirou de uma situação, se minha vida melhorou, eu vou reeleger. Se minha vida piorou, eu não vou reeleger. É simples assim. Então, plano de poder para mim não funciona. Eu nunca sentei um minuto na cadeira de presidente do Atlético pensando em ser prefeito de Belo Horizonte. O governador Romeu Zema, prefeito, esteve aqui com a gente na segunda-feira e elogiou a gestão do senhor. O senhor já falou sobre o governador. Eu queria te perguntar se o senhor diria o mesmo sobre ele. O senhor elogia a gestão até aqui? O senhor já falou que os mineiros estão à espera de uma grande obra. Mas como que o senhor avalia esses primeiros 11 meses? Eu acho que a situação é muito diferente. Ele pegou uma situação muito ruim, né? Então é o que eu disse, nós estamos esperando. Estamos negociando com muito respeito. Eu acho que ele tem a possibilidade. Não tem como falar que ele está fazendo uma grande gestão com o salário atrasado que ele pegou, né? Ele está fazendo uma ótima gestão com o salário do funcionário dividido e deve ter sido atrasado. Então isso não tem jeito de falar, mas que há uma esperança dele revirar e fazer uma grande gestão, de todos nós, né? Aí eu quero ver quem tem plano de poder, que ambiciona o governo de Minas, ir lá e derrotar ele. Entendeu? Então, você vai chegar, vai sair, porque é aquela história do Garrincha, né? Que o Feola na Copa de 58 falou com ele: você pega o russo, dribla pra direita e tal e cruza. Tá bom, mas vocês combinaram com o russo isso lá? O pessoal fazer isso? Espera aí, ué. Nós temos governador governando o estado, tentando arrumar o estado, então vamos pelo menos respeitar o governador. É um desrespeito a qualquer grupo político. Falei em governo de Minas agora. E o que eu tô tentando é continuar um trabalho. Eu estou tentando continuar um trabalho. Então, há uma falta de respeito nessa perspectiva, há uma precipitação nessa perspectiva. Quer dizer, então vamos torcer para dar tudo errado. Eu não me interessa sentar em cadeira eu estava muito bem nas pesquisas da última eleição para governador. E não quis sair? Claro que não, ué. Eu vou sentar numa cadeira que não tem cheque? Eu vou ter que fazer tudo de novo no governo, que não é tão simples igual na prefeitura? Então pera lá, tem que ir devagar, porque nós temos responsabilidade com esse povo, temos que sentar lá com alguém com capacidade de resolver. Sou eu? Sei lá. Não sei, sou um prefeitinho de Belo Horizonte, mais nada, entendeu? Então eu acho que é um desrespeito. Eu acho que tem gente sim fazendo plano de poder, achando que vai trazer, vamos sangrar o Calil, porque o Calil não sei o quê, põe fulano para sangrar, põe Beltrano para sangrar, porque eu sou candidato, porque não vou citar nome, obviamente. São os que nunca vão chegar a lugar nenhum. Prefeito, o senhor fala sobre esperança, né? Que há esperança que o governo consiga reverter a situação do estado hoje.
Mas o senhor, com a experiência política que o senhor tem hoje à frente da prefeitura, o senhor acredita que o governador Romeu Zema vai conseguir melhorar a situação do estado? Só se arruma o estado em Brasília. Ponto. Aqui não se arruma o estado. Não é com o CEMIG e nem com o NIOB que vai arrumar o estado. Estado se arruma num grande pacto nacional de Rio de Janeiro, de Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de todos, para que se resolva. Essa é a minha opinião, ao contrário do que você diz, com a minha pouca experiência política. Prefeito, ainda falando do bastidor da política, nos últimos dias circulou uma informação de que o senhor e o senador Carlos Viana, que hoje é do seu mesmo partido, estariam brigados, estariam rompidos. E ele foi eleito, inclusive, no ano passado, com um apoio muito importante do senhor, e ele já disse isso pra gente aqui algumas vezes quando participou do Café com Política. Espaço aberto para o senhor dizer, de fato, houve algum desentendimento e aquilo que se dizia era pensando já nas eleições de 2022, que o senador tem pretensões políticas de disputar o governo do estado, que por isso houve ali um fio desencapado entre vocês? Nunca. Inclusive ele me ligou na manhã que saiu no Tempo a notícia, numa nota lá no Tempo, ele me ligou e falou, eles te ligaram, você falou alguma coisa? Eu não, senador, não falei nada. Pois é, também não me ligaram, não, falei, deixa, isso faz parte. Meu amigo, fraterno, querido, tá? E vocês me conhecem muito bem, se tivesse alguma coisa eu podia falar, eu ia virar e falar assim, não quero falar sobre isso. E ponto. Meu amigo, querido, fraterno, tá lá aprendendo a ser senador, tá lá tomando lição, tomando porrada. Ontem mesmo eu conversei com ele, então não tem absolutamente nada, eu não sei de onde, qual é aquela fonte, né? É até bom saber, que vocês que sabem, saber que fonte é aquela, mas a notícia é completamente descabida. Ô prefeito, tem uma pergunta aqui do Luiz Melo, do bairro Fernão Dias, e a pergunta é polêmica. Bom dia, Rodrigo, bom dia, prefeito, bom dia, Thalita. Eu gostaria de vê-los questionar sobre os privilégios ao time do coração do prefeito quanto ao estádio lá no bairro Califórnia, com conchavos na Câmara Municipal, no Ministério Público Estadual, para burlar a área de preservação. Ele está dizendo que existe conchavo para que a Arena MRV, o estádio do Atlético, seja efetivamente construído. O que o senhor diz para o nosso ouvinte, o Luiz Melo, lá do bairro Fernão Dias? Ô Luiz, deixa eu te falar. Eu entendo essa raiva do cruzeirense do estádio do Atlético. Mas eu quero te falar o seguinte, primeiro, quem deu a licença ambiental foi o Estado de Minas Gerais, não foi a prefeitura, tá? Quem dá, isso estava vinculado do Estado. Quando chegou na prefeitura, que nós tínhamos que fazer o estudo, já estava dado a licença ambiental nos moldes que eles apresentaram o projeto pelo Estado e não pela prefeitura. Nós fizemos 55 condicionantes para construir, 55, não foram 5 não, viu, Luiz? Foram 55 condicionantes. Aí os gestores do estádio cumpriram as 55, inclusive com uma escola que será mantida pelo estádio e um posto de saúde que será mantido pelo estádio enquanto ele funcionar, tá bom? Entre os 55 pontos. Depois disso, foi para a Câmara Municipal. Eu desafio um vereador, qualquer um, da oposição, porque foi unânime. Então eu sou cheio de inimigo lá, né? Porque se foi unânime, a oposição votou. Que eu interferi num dedo. E sabe por que eu não interferi? Porque eu sabia que isso ia acontecer. Se eu interferisse. Agora eu quero lembrar pro Luiz, que é cruzeirense naturalmente, que a primeira coisa que eu fiz no esporte, quando eu sentei na cadeira da prefeitura, foi permitir o estacionamento nos jogos do Cruzeiro no entorno do Mineirão, colocar ponto de ônibus para a torcida do Cruzeiro no Mineirão, tá certo? Que era proibido, o táxi que lá era multado. E mais, recentemente o presidente do Cruzeiro teve na minha sala me pedindo para recapear em volta da Toca 2. E eu fiz o recapeamento em volta da Toca 2. Eu sou prefeito de todos, tá certo? Agora, se quiser falar de futebol, Luiz, você manda outra, porque aí nós falamos como adversário. Mas como prefeito, infelizmente, eu fiz muito mais coisa pro Cruzeiro do que pro Atlético.
Prefeito, o nosso tempo está terminando, mas ainda dá tempo de uma última pergunta em relação à chuva. A gente não pode deixar de falar. O período chuvoso está começando. Recentemente completou-se um ano da morte, né, de mãe e filha na Vilarinho. O senhor esteve lá, inclusive, na época dessas duas mortes. E a prefeitura fala em obras. O que a prefeitura vai fazer daqui para frente? Não, já tem 9 intervenções sendo executadas e prontas para tentar barrar. Tá certo? Então isso nós temos que... O Valadão dá detalhes de cada uma delas. São 9 pontos críticos, e 4 já estão, e todo o financiamento de quase 2 bilhões de reais que nós pegamos, e mais a obra do Vilarinho, nós já temos dinheiro assegurado. Agora, é o que eu disse, vou repetir. O próximo prefeito, o outro, vão ter em caixa projetos e dinheiro para se fazer. Agora, uma obra que ninguém vê. Você vê o seguinte, nós estamos com um monte de bacia. Foi um corpo de um cara que caiu lá, foi achado na bacia Santa Lúcia. Aquilo foi construído por nós. Aquilo estava parado. Aquilo é uma bacia de contenção de chuva. Entendeu? Então aquilo foi feito por nós. Ela não existia, tá? Era uma obra parada, abandonada. Então vamos rezar para não chover muito. Porque já matou 6 no Espírito Santo, já matou não sei quantos no Rio de Janeiro, já matou não sei quantos não sei aonde, então isso não é um privilégio de Belo Horizonte. Mas nós estamos trabalhando muito sério para começar um trabalho longo de acabar com isso. A gente ainda tem 2 minutos de entrevista aqui, dá tempo de fazer mais uma perguntinha aqui antes da nossa hora do bate-pronto. O senhor foi presidente do Atlético, destacou aqui agora há pouco. Como é que viu, prefeito, esse ano lamentável de Cruzeiro e Atlético, sobretudo nesse segundo semestre agora? É a fase, né? O futebol mineiro não está na boa fase, mas tem que preparar para o ano que vem, né? Fazer uma programação, porque eu me lembro quando eu era presidente do Atlético, essa época eu já estava, esse ano já tinha ido embora. Pensando no ano seguinte. Exatamente. Então tem que dar tempo ao tempo. Eu sempre digo o seguinte, acabou o mandato, enfileira as taças, vê o que ganhou, e aí esse é o balanço que faz quando acaba. Agora não, porque eu também já fui muito criticado e muito execrado, e hoje sou amado pela torcida do Atlético. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas igualmente objetivas. Combinado, prefeito? Tá bom. Belo Horizonte em uma palavra. Linda. Maior desafio como prefeito? Saber das coisas erradas. Com a PEC paralela, a reforma da Previdência pode chegar para o servidor municipal? Sim. Atrasos em repasses do governo de Minas? Vão ter que acertar com correção, e isso está sendo negociado com a Secretaria da Fazenda. A prioridade de um eventual segundo mandato? Aí sim, aprofundar nas obras de saneamento em Belo Horizonte. A figura do governador Romeu Zema? Eu acho que é bem intencionado e pretende fazer um bom governo. E tem que ser respeitado além de tudo. E o presidente Jair Bolsonaro? Também. É onde é que está o dinheiro. Falar de presidente da República, prefeito ou governador é estupidez. E uma coisa que eu não sou estúpido. Prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, do PSD, foi nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Quero, além de agradecer, prefeito, fazer o mesmo reconhecimento que fiz aqui ao governador Romeu Zema na última segunda-feira. Nós estamos num espaço aqui aberto, democrático, que representa a mineridade, que é o mercado central. Os estúdios da rádio estão aqui no mezanino do mercado. Um espaço, quer dizer, que se a população quiser vir aqui, bater um papo com o senhor, conhecer o senhor, cobrar alguma coisa, certamente vai poder fazer também. Então é muito interessante quando a gente percebe o homem público, isso a gente percebeu no governador Romeu Zema na última segunda-feira, percebeu hoje aqui também com a sua presença, se dispõe a vir a esse espaço aberto, saindo muitas vezes do conforto de um estúdio de rádio, que o senhor entra identificado, tem todo um aparato de segurança. É bom ter o homem público nesse espaço aqui. Queria fazer de público esse reconhecimento. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo. Tá, muito obrigado. Eu, graças a Deus, sou um cara que ando em Belo Horizonte, inclusive dou minha caminhada pela Savassi ali com a minha mulher, e normalmente eu não tenho segurança, porque eu acho que a população tem que ter motivo para ter ódio de alguém, não pode ter ódio gratuito, e eu não fiz nada nesse mundo, na minha vida, para alguém ter ódio de mim.